Tudo bem com você, Lac? Vamos começar. Olá a todos, a gente já está entrando no ar. Convidar o pessoal para assistir. Logo deve ter um pessoal entrando, a gente acabou de começar. Tudo bem com você, Lac? Já tem gente no ar. Já tem pacientes seus ansiosos para poder te ver, tá todo mundo com saudade. Falta 5 minutos ainda. Mas se você quiser, pode ir conversando comigo numa boa. A Tá gente bom. já está no ar, na verdade, já está aparecendo. E a gente já pode ir conversando enquanto o pessoal entra. Tudo bem. Posso dar boas-vindas já ou espero às 7 horas, que é o horário agendado? Não, mas não tem problema. A gente pode ir conversando e o pessoal vai começar a entrar. Agora tem 6. E eles vão entrando. E enquanto isso a gente vai conversando. Porque é sempre bom começar um pouquinho antes para dar tempo do pessoal entrar. Perfeito. Bom, então boa noite a todos, pacientes, colegas, amigos, Lac, né? Prazer estar aqui conversando com vocês. Espero tirar as dúvidas aí, né, que vocês têm nesse momento tão difícil, né? Muito. Também compartilhar as minhas dúvidas. Eu vou começar fazendo aquela pergunta que eu tinha te feito. Como é que está a situação no Hospital das Clínicas como hospital? Então, o Hospital das Clínicas, a Superintendência do Hospital das Clínicas tomou uma decisão de transformar o Instituto Central, aquele prédio central, onde vocês ficam internados, né, inteiro num covidário, né, ou seja, um hospital exclusivo para tratar Covid. Tá? Aquele prédio central, a gente só tem Covid, só entra Covid lá dentro. Mas os outros prédios é não Covid. Então, aquele prédio amarelo, que é o prédio dos ambulatórios, onde vocês passam em consulta comigo, ortopedia, Instituto da Criança, os convênios, é não Covid. Tá? Então, e no Instituto Central foram abertas 200 vagas de UTI para Covid e 700 vagas de enfermaria para Covid também. Então, são 900 leitos. 200 de UTI e 700 de enfermaria. Inclusive, a enfermaria da Otorrino inteira, que vocês conhecem, ela está para Covid. Desses 200 leitos de UTI que foram reservados, já tem 250 ocupados. Ou seja, além dos 200 que tinham lá, foram abertas mais 50 leitos de UTI e já estão ocupados também. Inclusive, todo o centro cirúrgico lá do HC virou UTI. Por isso que não dá para ter cirurgia lá, no Hospital das Clínicas. Entendi. Então, as cirurgias de implante estão temporariamente adiadas, é isso? Quem queria fazer o bilateral, fazer a cirurgia? Então, lá no HC, no SUS do HC, tá fechado lá. Só que nós estamos trazendo para o hospital universitário a cirurgia de implante. Legal. Então, eu estou em negociação muito avançada já, e provavelmente na semana que vem ou na outra, a gente já começa a fazer as cirurgias no hospital universitário que fica na USP. Bom saber. Recentemente, uma paciente sua me chamou no Instagram porque ela queria me pedir informações e, por acaso, ela descobriu que eu ia te entrevistar e falou, é o meu médico e tal. E a mãe dela que vai ser implantada é uma paciente de 78 anos, assim. Ela teve indicação de implante. E aí eu nem sabia se ela ia fazer a cirurgia ou não, mas como você explicou, é possível que ela faça, não vai ser tão adiada assim. Então, eu acho assim, como essa senhora tem mais de 60 anos, ou seja, ela é grupo de risco para o Covid, né? Você tem o risco de pegar o Covid quando você vai fazer a cirurgia. Esse é um risco. Você também tem um risco de estar contaminado já, sem saber, num período de incubação, e entrar na cirurgia já contaminado. É um outro risco. Tá? Então, eu acho que as pessoas que são as pessoas idosas, eu sugiro esperar esse pico da infecção, esperar as coisas acalmarem,
para ir fazer a cirurgia. Tá? Então, eu não recomendo que faça cirurgias pessoas de grupo de risco. Tá? Como deve ser essa mãe dessa paciente, eu não sei quem que é exatamente. Ao menos que seja um caso assim, uma meningite que está ossificando a cóclea, que aí você tenha que fazer logo, porque não pode esperar indefinidamente. Né? Então, nessa situação, sim, eu faria. Mas não, eu sugiro que não faça, que aguarde um pouco. Não, ela foi uma perda progressiva, na verdade. É que ela me pediu para fazer uma live sobre pacientes adultos, e ela tem perda progressiva. Aí eu falei, mas Sim. pode ficar animada, que os progressivos, em geral, têm bons resultados. Não acho que ela não é um caso de urgência. Uma pergunta que muita gente me fez, e que eu vou fazer para você. Um paciente implantado, ele é grupo de risco do coronavírus? Não é grupo de risco. O fato do paciente ter um implante coclear não o torna grupo de risco de implante, de coronavírus. E aí, porque Não essa tem nenhuma pergunta surge por causa da necessidade de tomar vacina de gripe. Né? Sim. Então, assim, a vacina da gripe é para prevenir gripe, tá certo? A gripe, quando você pega uma gripe, você pode ter otite. E a otite, que é um risco para o implantado. Tá? Otite, que é uma infecção do ouvido. Essa infecção do ouvido, ela pode contaminar o implante e dar uma meningite. Tá? Então, a vacina da gripe você toma para evitar otite e evitar meningite. Tá certo? Tá? O Covid, se o Covid ele dá mais otite ou não, até hoje não tem nenhuma evidência que mostra que a infecção do otite, do Covid, gere mais otites. Tá? Então, não tem relação nenhuma, tá certo? Tá? E outra coisa, o fato de você ter um implante vai fazer com que você tenha mais problemas pulmonares por causa do Covid? Não tem nenhuma relação, certo? Então, assim, quem é implantado tem que tomar vacina para gripe, né? Para prevenir meningite. Entendi. Uma pergunta que eu tenho, e o paciente que ele está com infecção de ouvido, ou que ele usa aquele caneleta, ele seria uma porta de entrada para a contaminação do Covid, nesse caso? Não. A contaminação pelo Covid é respiratória, né? Então, basicamente respiratória ou mucosa dos olhos, tá certo? Então, alguém falou perto de você, aquela gotícula você respirou, ou você passou a mão numa superfície que estava contaminada, levou nos olhos ou na sua boca. Isso que você se contamina. O ouvido, o conduto auditivo externo, que isso aqui, onde você coloca o cotonetezinho lá, onde tem a cera, na verdade, né, que é a proteção, ele é fundo, né? Então é muito difícil uma coisa chegar lá dentro, mesmo você tendo o tubinho de ventilação. Então quem tem tubinho de ventilação não pode deixar entrar água no ouvido. Mas não é uma via de contaminação para o Covid. Que bom saber. E um paciente que tenha sido implantado recentemente, que ele está com a cicatriz, essa cicatriz ela é como um tubinho, também não é não aumenta a chance de contágio, né? Não aumenta não. Então, é um vírus respiratório. Entendi. Ele entra pelas vias respiratórias. E paciente que ele está para ativar. A ativação, ela é segura, né? Porque a ativação não é feita dentro do HC. Então, a ativação dos pacientes SUS é feita lá no ambulatório do HC, no prédio dos ambulatórios. Só que o prédio dos ambulatórios, ele é livre de Covid. Né? Então, um prédio que os pacientes com Covid não vão para lá. E o que nós fizemos? Né? Então, quando você chega, vai sair um videozinho, né? Inclusive depois até pedir para você divulgar, como você se portar quando chegar no HC. Né? Então, vocês vão chegar lá, vocês vão receber uma máscara, vai chegar lá, vai ter o álcool para usar, as fonoaudiólogas vão estar com máscara. A sala de espera, nós marcamos poucos pacientes, né? Então, quem costuma ir lá e vê que está sempre lotado, não está. Tá? A gente marca poucos pacientes. As cadeiras, tem uma cadeirinha escrito assim, ó, não sente aqui. Então, você senta em não senta. Então, você está pulando umas cadeiras para não sentar junto, certo? Então, tem todo um sistema para você melhorar. É claro que o hospital é um ambiente de maior risco, né? Não tem como você eliminar totalmente o risco de contaminar
de contaminação, mas a gente fez todo um esquema para minimizar essa transmissão. Que, na verdade, no supermercado também você está sujeito a ser contaminado, tá certo? Eu li que um dos lugares mais, como eu posso dizer, perigosos é o elevador de prédio. Isso procede. O elevador é o lugar mais perigoso. Então eu estou subindo de escada. Só que eu moro no 8º andar. O elevador, só terminando a questão anterior, né? Agora, os pacientes dos convênios dos privados, pelo menos no meu caso, é feito lá na Capote Valente, né? Lá é muito seguro. Porque lá a gente não aceita, o paciente está gripado, a gente não pede para não vir. São marcados poucos pacientes lá agora, né? E você chega lá, já tem a máscara, já tem o álcool, já tem tudo. A cabine de audiometria, vocês vão reparar que ela foi toda forrada com plástico, né? Então tem todo um procedimento que a própria Sociedade de Fonoaudiologia criou regras, né, para melhorar essa proteção. Então, a gente fez todo um esquema, né, para minimizar ao máximo o risco de contaminação. O consultório médico é um lugar bastante seguro, na minha opinião. Tá? Muito mais seguro que um restaurante, um supermercado, etc. Agora, a pergunta que você fez foi do elevador, né? Realmente, o elevador é um lugar perigoso, né? Por quê? Porque se vamos supor, primeiro que é um lugar fechado, né? Vamos supor que você entra no elevador e alguém espirrou e saiu. Entre ele espirrar e sair, as partículas continuam circulando lá dentro. Então, circulando num lugar fechado. Então, você vai entrar e você vai respirar aquilo. Então, não tem jeito. Como resolver? Também não dá para você... Que andar que você mora, Vlac? 8º. 8º andar. Então, você é jovem, você está aproveitando para fazer um exercíciozinho. Né? Exatamente. É a minha desculpa. Então, o que você vai fazer? Você vai entrar de máscara. Você vai entrar de máscara. Eu uso máscara para descer, mas eu prefiro subir. É que eu li que é um dos lugares mais inseguros que tem elevador. Então eu acabo subindo e descendo de escada, porque eu me sinto mais segurança. O meu marido tem asma, minha mãe também tem, então eu fico assim por segurança mesmo. Mas também é uma desculpa para poder fazer exercício, né? Uma pergunta bem legal que estão fazendo aqui: quando o paciente tem que fazer mapeamento de tempos em tempos, nesse momento ideal, se não for urgente, é a gente adiar os mapeamentos? Então, isso depende muito da fase que você está, né? Então, quando você está no começo ali, nos primeiros mapeamentos, né? Então é ideal você não adiar muito tempo, né? Porque senão você perde essa evolução. É claro que não vai mudar muita coisa mesmo, só que você vai demorar muito mais tempo para ouvir. Né? Criança não. Criança operou, tem que fazer os mapeamentos, né? Porque senão você vai perder a janela de oportunidade dessa criança. Os adultos abaixo de 60 anos, que não têm doenças crônicas, etc., não tenham medo, vá fazer. Né? Vá fazer certos mapeamentos. E os idosos sempre, os diabéticos, idosos, obesos, assim, uma coisa muito importante, que os obesos, né, eu tenho visto muitos obesos muito graves. Né? Então, realmente, a obesidade é um fator de risco importante. Tá? Então, tomem cuidado aí, mesmo que você seja mais novo, mas seja obeso. Então, se estiver muito acima do peso, tem que tomar cuidado também. Então, esse pessoal, sim. Então, fica mais tranquilo, mais em casa, né? Nessa fase que eu acho que vai durar alguns meses, esse pico mais alto, né, mais forte de contágio, depois vai diminuindo. Nunca vai passar, né? Isso só vai passar quando criar vacina. Mesmo chegando em dezembro, quando toda a epidemia, o pico passar, se não se criar uma vacina, um remédio muito eficaz, as pessoas do grupo de risco vão continuar em risco, infelizmente. Então tem que torcer para vir uma vacina. A gente tem que começar a voltar à rotina aos poucos, né? Então, primeiro os casos são mais urgentes, né? As crianças, quem tem risco de ossificação, etc., tem que começar a voltar, porque eu não sei quanto tempo isso vai demorar para acabar. Tem uma pergunta de uma paciente, que ela é do SUS, se eu não me engano, e ela está perguntando que ela tem com o retorno da consulta do filho dela. E o filho dela acho que tem 3 anos. Perguntando se as consultas de agosto ainda estão sendo mantidas, as do SUS, ou elas têm risco de serem adiadas.
Então, a consulta dela está marcada para agosto. É isso. Mas e o mapeamento, na verdade, o mapeamento do filho dela, do SUS, o mapeamento dela está marcado para agosto. É isso. Eu acredito que não vai mudar. Tá? Eu acho que as consultas de agosto já devem entrar na rotina normal. Não tem como garantir, porque não tem jeito. O Covid, você sabe, né, Lá, que cada semana é uma novidade, cada semana muda alguma coisa, né? Então, eu não tenho... Mas, assim, pela minha... Assim, eu acho até que nós voltamos antes do que eu estava esperando, né, a fazer os atendimentos. Acho que as cirurgias estão voltando antes do que eu estava esperando. É claro que eu vou voltar num ritmo muito mais lento do que nós estávamos antes. Mesmo no setor privado, eu estou falando para as crianças operarem, para os idosos esperarem, né? Os adultos também esperar um pouco, né? Agora, eu acho que em agosto, eu acho que já deve estar alterado, porque se eu for mudar minha agenda de agosto, é muito trabalho. Eu tenho que mudar toda a agenda de agosto. Então, talvez eu mantenha a agenda de agosto e os que cancelaram nesses 3 meses, a gente vai encaixando no meio das agendas a partir de agosto. Eu acho que deve estar normalizado, né? Vamos torcer, né? Vamos torcer, sim. Tem uma pessoa que me vem mandando deixar de ser preguiçosa porque ela mora num andar mais alto que eu, mas eu vou ignorar. Tem uma mãe que fugiu um pouquinho do assunto, mas eu acho que vale a pena você responder. Tem uma mãe perguntando se crianças com múltiplas deficiências, elas se encaixam para fazer implante coclear? Sim, múltiplas deficiências se encaixam. Agora, depende do grau de múltipla deficiência, né? Então, múltipla deficiência é um caso que tem que ser analisado muito, muito particularmente, né? Cada caso, a idade da criança também, né? Se já não passou da janela de oportunidade. Tem uma avaliação com o neuropediatra. Então, tem uma série na verdade, tem que pesar muito o risco-benefício do procedimento. Mas a gente tem muitos pacientes com múltiplas deficiências implantadas. Agora, voltando para a questão do grupos de risco, a Érica, a mãe da Emília, que está aqui perguntando se pacientes com pericardite fazem parte do grupo de risco. Desculpa, tem o quê? Se pacientes com pericardite. Eu acho que é um problema cardíaco. Fazem sim. Pericardite faz. Tá? Pericardite é uma doença grave, né? E é uma doença cardíaca grave, então se você pegar Covid, realmente é um grupo de risco. Aliás, quais são essas doenças crônicas que elas são grupos de risco? Só para a gente confirmar, que caso o pessoal não esteja acompanhando, né? Tá. Problemas pulmonares, tá? Asma, bronquite, atelectasia, etc. Hipertensão, importante, né? Não hipertensão aquela levinha que você já está controlado muito bem. É uma hipertensão muito importante. Problemas cardíacos, qualquer doença cardíaca, tá? Principalmente as insuficiências cardíacas, né? Então, tem pessoas que têm coração muito grande, dilatado ou coração hipertrofiado, são grupos de risco importantes. Obesidade, né? E diabéticos. Esses são os principais, mas todas as outras também. Insuficiência renal, etc. Então, toda doença grave vai ser grupo de risco. Tá? Então, paciente tem insuficiência renal, os pacientes transplantados, é um grupo muito de risco, né? Então, inclusive, aconteceu lá no HC, até saiu no UOL já, né? Então, uma novidade que eu estou passando, que os pacientes, o serviço de transplante do HC mudou para o INCOR, que é um prédio do lado lá, e todos, ou um grande número de pacientes transplantados renais pegaram Covid nesse prédio. Então, estão muito graves, etc. E tal. Então, realmente, é dramático. Então, realmente, para quem está assim, para quem tem uma doença grave, ou para quem foi submetido a um transplante, ou para quem acabou de ser operado, realmente, o Covid complica muito a evolução. Então, infelizmente, é uma doença, é um problema, um grande problema. Tem uma mãe aqui falando assim, olha, a cirurgia do filho dela estava marcado para março. E aí eles adiaram para agosto, porque foi quando começou. E a criança deve fazer 3 anos nesse período. Ela quer saber se a idade
vai influenciar de março para agosto, 4 meses, e já está feito 3 anos. Como é que fica essa Sim, questão? é ruim. É ruim, tá? Então, cada mês é importante. Então, lá, que pega o nome dela e depois manda para mim, tá? Manda direto para mim o nome, para eu checar na lista lá. A gente vai começar... Então, assim, nós conseguimos sensibilizar a diretoria do Hospital das Clínicas, a superintendência, na questão das crianças. Então, nós vamos começar com crianças agora. Então, a gente tem a nossa fila normal. Se ela estava marcada para março, provavelmente ela é dos primeiros aí para ser operada. Então, pede para ela mandar o nome para você, que eu já vou checar na lista, tudo, e já falo para ela. Ela é da onde? É de São Paulo? Não sei, eu vou perguntar para ela, porque não é alguém que eu conheça. Eu vou perguntar, porque Então não tá é bom. uma que eu Pede para ela conheço. mandar o nome, eu já checo na lista, tudo, a lista é A gente pública, fala não com tem ela problema. depois. Tá certo? Tá. O Gabriel Bedovato, que ele tem neurofibromatose, pronunciei certo, neurofibromatose tipo 2. Ele está perguntando se eles são um grupo de risco. A neurofibromatose tipo 2, teoricamente não. Só pela neurofibromatose tipo 2, não. Tá? Só se ele tiver algum outro comprometimento, além da surdez, digamos assim. Né? Mas não, a princípio não. Eu não sei se ele tem paralisia de prega vocal, alguma coisa assim. Aí sim, aí ele pode, ele pode entrar no grupo de risco. Mas se for só a surdez, tudo não. Aliás, falando do pessoal que é candidato ao ABI, tem vários aqui que estão assistindo a nossa live. E eles querem saber como é que está a fila para o ABI. Então, o ABI, nós tivemos um problema, que é a questão do preço. Né? Então, o preço do ABI é muito mais caro, né, do que o preço do implante coclear normal. Né? Então, temos problemas de licitação, etc., para conseguir fazer. Né? Então, isso que atrasa um pouquinho o nosso programa de ABI. Tá? Mas a gente conseguiu uma licitação, né? Aí veio o Covid, né? E aí parou tudo. Né? Realmente, eu acho assim, a cirurgia de ABI, que já é uma cirurgia muito maior que a do implante coclear, realmente não dá para fazer agora. A do ABI, realmente, a gente tem que esperar passar tudo, né? Passar esse pico de epidemia, tudo, porque senão não dá para fazer, até porque no HU não tem estrutura para fazer ABI. O hospital universitário não tem estrutura, teria que fazer no hospital das clínicas e lá não tem como fazer. Então, eu acho que, infelizmente, eu acho muito difícil eu conseguir fazer um ABI esse ano. É difícil, entendi. Eles estão assistindo, eles vão ficar bem tristes com essa notícia, mas eu acho que eles preferem ficar vivos, né, do que colocar o aparelho ouvir e pegar uma doença, né? Não dá, realmente. Se eles pegarem um Covid no hospital, durante a cirurgia, eu acho que é fatal, praticamente fatal. Entendi. Infelizmente. Agora, voltando ao implante, porque o povo aproveita para falar com um grande especialista, ele sem dúvida é sobre implante, tá? Não é sobre o Covid, é sobre implante. Tem uma moça perguntando que ela tem um amigo que ele teve câncer e ele perdeu a audição, provavelmente por causa da quimioterapia, né? E ele quer saber se ele teria indicação para o implante coclear, se uma paciente de câncer teria indicação. Então, se ele teve câncer, está curado do câncer, né? E aí são vários tipos de câncer, né? E o câncer não levou uma destruição, porque tem tipos de câncer que dão metástase no ouvido e destroem a cóclea, digamos assim. Né? Se não levou uma destruição da cóclea, ou a gente tem até um grande conhecido nosso, né, que ele, durante a quimioterapia dele, ele teve uma meningite. E se você tiver uma quimioterapia e tiver meningite, a meningite tem emulsificação, aí também vai atrapalhar. Mas só o fato de ser câncer, não. Tá? Ele poderia fazer um implante coclear. Eu tenho uma amiga que ela teve câncer de mama e ela é implantada. Ela perdeu a audição por causa da quimioterapia, foi implantada. Ela saiu da ativação falando no telefone, né? Porque o resultado foi super rápido. Não sei se é comum isso. Sim. Assim, se for só pela quimioterapia, pela ação do quimioterápico, geralmente o quimioterápico ele lesa só as células ciliadas, não lesa nervo, né? Então, a paciente que era pós-lingual, ou seja, ela sempre ouviu.
deve ter ficado pouco tempo de surdez, então realmente o resultado geralmente é mais fácil. Ela falou que a perda do amigo dela, ele tá curado já, e a perda dele foi gradual, então não sei se foi da quimio, mas no caso desse aquela pode minha... ser, a quimio pode dar uma perda gradual, né? Uma perda forte no começo, depois é gradual, mas a gente precisa avaliar, fazer uma ressonância, ver direitinho como é que está a conta. Algo assim, algumas famílias têm perguntado se devem ir aos exames pré-operatórios. No caso, famílias de crianças que já têm um implante são indicadas ao segundo implante presencial. É sequencial. Você saberia responder se eles deveriam fazer os pré-operatórios agora? Não, eu acho assim, se a criança já tem um lado, né, e está ouvindo, está funcionando, eu sugeri que espere. Tá? Espere passar essa epidemia agora. Espera mais um pouquinho. Tá? Agora, tudo bem, as crianças que são pré-linguais e que não têm nenhum implante, então, ao contrário, eu falo vão. Né? Liguem lá para a Adriana, para a Damares e marquem o retorno comigo, com as fonos, para terminar a avaliação, para a gente fazer essa cirurgia. Muito bom. Agora tem uma paciente perguntando, também voltando ao implante coclear e não relativo ao Covid, se é normal a área do implante, a área do ímã, na verdade, inchar. Depois de 4 anos de implante, de repente ficou vermelho, inchado. O que isso poderia ser? Então, assim, teve alguns pacientes, né, de uma marca de um implante que teve esse problema de ficar inchando, né, a região lá do implante. Né. E aí, inclusive, a própria empresa solicitou a troca dos processadores, tá, da parte interna. Uma coisa comum que pode acontecer, você pode ter uma infecção lá da unidade interna, né? Então, existem alguns tipos de infecção que são infecções, a gente chama de infecções indolentes. Não sei se você consegue entender o que é indolente. Indolente é aquela infecção que vai devagarinho, né? Não é uma coisa muito forte, mas também não é uma coisa que cura. Né? E fica ali, cronicamente, indolentemente, né? E aí isso pode levar a alguns inchaços, aí você toma uma medicação, um corticóide, um antibiótico, desincha, aí passa um tempo e incha de novo. Isso também pode acontecer. Tá? Uma outra coisa que também pode acontecer, o ímã está muito forte por algum motivo, e aí você começa a ter problemas, né? E também tem aí uma coisa que é mais rara, é assim, você tem um problema muscular. Então, essa área do couro cabeludo, onde a gente põe o ímã do implante, a antena do implante, você tem pele, tem couro cabeludo, tem músculo também. Então, às vezes, esse músculo inflama. Então, dá uma sensação de inchado também. Então, isso também pode acontecer. Então, o que o médico vai ter que ver? Vai ter que ver se tem algum sinal de infecção, né, da pele ou da região. Vai ter que ver se pode ser um problema da unidade interna, que está causando esse aquecimento e essa sensação de inchado. Né? E também ver se tem algum problema dermatológico. Mas isso vai ter que avaliar. Excluindo tudo isso, provavelmente é uma questão muscular, né? E aí você passa a medicação geralmente melhor. Muito legal, bom saber disso, porque eu realmente já tive alguns pais reclamando de que a área do implante está inchada e tal. A primeira coisa é verificar se o ímã não está muito forte, né? Alguns aparelhos dá para afrouxar o ímã, tirar um ímã, sei lá. Mas às vezes o problema é mais grave. Já aconteceu de uma família me ligar mesmo na videoconferência, 11h30 da noite, porque estava inchado. E só que tinha sido muito recente a cirurgia. E aí eu falei para eles tentar afrouxar um pouquinho aí, mas acabou dando certo. Nesse caso deu certo, né? Sim. Tem uma pessoa perguntando se tem risco do implante ficar infectado quando a gente vai ao mercado. Se o processador ele pode ficar infectado. Eu acho que pela posição do processador é o último lugar a ser um lugar difícil de ser infectado, né? Pela posição dele. Acho que não é o principal problema. Né? Ou alguém espirrar em cima dele, né? Só se alguém espirrar, né, em cima dele, né? Mas aí espirrou no seu cabelo também, né?
Mas olha, tem sido recomendado pela imprensa que a gente prenda o cabelo, pra gente não sujar o cabelo. Então, assim, a imprensa recomenda que a gente prenda o cabelo justamente para não infectar. Então, quando eu desço para buscar alguma coisa e eu saio de cabelo preso, o implante fica bem exposto. Aí eu chego e dou uma limpadinha nele com álcool. Então... É uma boa medida. Uma boa Deixa medida. eu ver o que mais que tem perguntado, né? Tem uma mãe comentando que usar o implante em casa não é uma coisa que as crianças gostam de usar. Eu acho que é isso que ela está falando. Que o filho dela não gosta de usar tanto o implante em casa, porque em casa é muito mais barulhento. E aí você pode dar uma bronca e falar que em casa também tem que usar. Eu acho que é isso que ela... Você tem que usar muitas horas por dia, né? Agora tem que entender por que ele não quer usar, né? Por que ele não quer usar? Isso também tem que ser entendido, né? Ele acha que está barulhento. Então, o programa está ruim? Será que o programa está ruim? Está muito alto? Será que... Olha, eu não sei, por exemplo, eu não gosto muito de usar o implante em casa porque meu marido deixa a televisão ligada o tempo todo. Então nós chegamos a um acordo de volume, entende? Porque o som, o ruído branco me incomoda. Eu não sei se é só comigo, mas alguns implantados não têm a mesma disposição para o ruído branco, assim, dos ruídos de fundo, que o ouvinte gosta. A gente já não gosta tanto. Entendi. Acho que agora... aí também depende da criança também, né? Quando a criança é pequenininha, eu acho que você tem que forçar a usar mais, né? Até porque a criança acostuma melhor, né? Aquilo para a criança, uma criança pré-lingual, é o natural. É diferente de você ou dos pós-linguais, né? De outros pós-linguais, que é diferente, né? Para a criança que nasceu surda e está implantada a vida inteira, aquilo é o normal para ela. Então, acho que é mais fácil ela acostumar. Agora depende também quanto tempo. Se ela fica o dia inteiro em casa, né? Principalmente agora, nessa época da pandemia, que você está todo o tempo em casa, né? Então você tem que forçar a criança a usar, né? Então você tem que fazer os seus outros irmãozinhos fazer menos barulho, né? Ou nós mesmos fazemos menos barulho. Acho que a gente tem que privilegiar a criança implantada, né? Nesse aspecto. Agora saindo um pouco do Covid e voltando um pouco para o implante, tem uma pessoa perguntando se é normal ter vazamentos de secreção no ouvido implantado. Então, isso é muito ruim. Tá? Então, se você tem um ouvido implantado e está saindo secreção, isso é um sinal preocupante. Né? Então, você tem que procurar o seu otorrino e tem que resolver. Né? Então, geralmente, se está com secreção no ouvido implantado, é uma urgência. Né? Você não pode deixar, sem tratar. Isso é uma urgência. Tem tendência. A outra pergunta feita também é sobre secreção. Tem um paciente perguntando se você já viu em algum momento da carreira um paciente com surdez bilateral causada por tumores no acústico apresentar secreções nas mastoides por um longo período, onde nem corticoide ou anti-inflamatório resolvam. Então, o tumor do acústico em ambos os ouvidos, esta pergunta, né? Isso daí é neurofibromatose tipo 2. Tá? Patognomônico de neurofibromatose tipo 2. Então, acho que é um caso de neurofibromatose tipo 2. Tá? Agora, isso vai depender do tamanho do tumor. Pode ser que o tumor está invadindo a mastoide e por isso está causando a secreção. Ou pode ser que seja só uma coincidência. Ele tem os tumores do acústico, a neurofibromatose 2, e uma infecção crônica da mastoide. Isso também pode acontecer. Né? Agora, é muito difícil eu dar um parecer médico assim, sem ver os exames, né, sem examinar, é difícil. Mas o que eu poderia talvez dizer para ele é que pode ser que não tenha nada a ver uma coisa com a outra. Ele tem coincidentemente, ele está com os dois problemas. Ou o tumor é muito grande e já está invadindo partes da mastoide, digamos assim, está causando essa secreção. Agora tem uma paciente, a mãe de um paciente, que ele foi ativado em janeiro, parece. E ele precisava retornar na consulta. E já era para ela ter voltado numa consulta com você. E ela está com medo de vir até São Paulo, porque eles são de São José dos Campos. E ela quer saber se ela pode adiar um pouco essa consulta. E seria bom ela vir logo.
Eu já sei quem que é, porque eu vi aqui ele se chama Felipe, é um menininho muito fofo. Eu já vi aqui a mensagem. Não, eu sugiro que venha, tá? O nosso consultório está bem preparado para receber o consultório da Capote Valente, está bem preparado para receber vocês, tá? E a criança, esse paciente meu, não vou falar o nome aqui, ele precisa fazer logo as programações, ele precisa avançar, né, por causa da idade já, e a questão, tudo não, é bom não esperar muito. Eu não sei quanto tempo vai demorar, né, para tudo isso resolver. Tá? Então, pode vir que tá tranquilo. É claro, não ficar parando em muitos lugares no caminho, né? Vem direto lá para o consultório, sobe, faz a programação e volta para casa. Tem uma paciente aqui falando que ela está fazendo muito esforço para conseguir entendê-la, ela é implantada bilateral, mas muitos de nós estão fazendo esforço para entender por causa das máscaras. E ela fica com muita dor de cabeça no final do dia. Em si, tem alguma coisa que a gente possa fazer nesse caso, ou só sofrer mesmo? É muito difícil, né? Porque nem todo mundo usa uma máscara com transparência, né? Transparência, é verdade. Tem a máscara transparente, né? Então, no HC, inclusive, nós compramos máscaras transparentes para poder atender os pacientes. Né? É difícil, né? Porque você vai ficar naquela... O que você pode pedir, eu acho que é muito razoável, né, dependendo da situação, é ficar mais longe da pessoa que está falando e pedir para a pessoa tirar a máscara dela. Né? Então, fica a 2 metros da pessoa e pede para ela tirar a máscara. Você fala assim, eu vou continuar com a minha máscara, não vou te contaminar, tá? E você fale sem a máscara a 2 metros de mim, você pode pedir, é muito razoável, eu acho, pedir isso para a pessoa. Aproveitando falando da máscara transparente, o nível de eficácia dela é o mesmo da máscara de pano com camada dupla? Eu tenho super curiosidade de saber se ela tem a mesma eficácia, porque, né, é um plástico substituindo 2 camadas de tecido. Então, assim, o plástico ele é mais eficiente, porque não passa. Tá? Não passa nada pelo plástico, tá certo? Só que, assim, uma coisa assim, que as pessoas confundem bastante. A máscara, você tem que respirar pela máscara e o ar tem que passar pela máscara, tá certo? E filtrar pela máscara, não pelo lado da máscara. Então, se você tem uma máscara Então, por que ninguém faz de plástico a máscara? Seria 100% eficiente. Se você fizesse uma máscara de plástico, né, você ia respirar pelo lado. Ou seja, o ar que vem pelo lado da máscara, eu estou com uma máscara aqui, certo? Então, o ar ele tem que passar pela máscara. Se o ar entrar pelo lado da máscara, ele não está filtrando nada. Então, se a máscara for totalmente impermeável, o ar vai entrar pelo lado da máscara. Ou seja, ele não vai filtrar nada. Essa é a diferença da máscara, essa máscara cirúrgica aqui, tá? E a máscara N95. A máscara N95, tá? Ou o PFF2, que é a melhor máscara, ela veda totalmente aqui. Então, mesmo quando eu estou usando essa máscara cirúrgica, que é uma boa máscara, quando eu estou usando ela, o ar ele entra um pouquinho pelo lado. Entra um pouquinho de ar pelo lado da máscara. Por isso que ela não é tão eficaz. A N95 não, ela fecha totalmente. Então, o ar só passa através da máscara, só chega ar filtrado para a gente. Certo? Então, essa é diferente. Então, se você fizer de plástico, a máscara vai entrar só pelo lado do ar. E aí não vai filtrar nada. Então, não vai proteger muito menos. Certo? Então, por isso que a mesma massa, as máscaras para a leitura labial, que tem um plástico na frente, ela não pode ser inteira de plástico. Tem que ser de plástico e tem um pedaço de tecido por onde vai passar o ar. Filtrado. Legal. Tem uma longa pergunta aqui do Arlindo Nobre. Eu acho que ele é para ser paciente também, o Arlindo. Sim, doutor Arlindo Nobre. Tudo bem, Arlindo? Como vai você? Ele está falando assim, os pacientes implantados se enquadram na condição de pessoa com deficiência e tem proteção prioritária garantida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, devendo pela lei
estar no grupo de risco por estrita determinação legal. Nesse sentido, pergunto ao Dr. Koji qual a orientação médica para que os pacientes implantados que queiram fazer uso desse direito e necessitem de uma comprovação. Acho que está perguntando se a gente poderia solicitar ao nosso cirurgião, ao nosso médico, um laudo, né? E explique que nós somos implantados. Não. Acho que essa é a pergunta dele. O laudo você sempre pode solicitar um laudo do médico, né? Não existe ainda, como a gente falou no começo da live, nenhuma comprovação que por o fato de ser implantado ou pelo fato de você ser surdo, você tem maior risco quando você é contaminado pelo Covid. Né? Isso não existe ainda. Agora, o mérito disso é julgado pelo médico perito, na verdade. Então, eu acho que o médico cirurgião tem que fazer um laudo atestando a deficiência do paciente, e é o perito, né, que é o médico do trabalho, o médico que trabalha com isso, do médico do INSS, etc., ele que geralmente vai avaliar o mérito dessa situação. Voltando à pergunta anterior sobre a máscara, o pessoal quer saber se as máscaras de pano, elas realmente são eficientes. Então, as máscaras de pano, eu acho que sim, elas são eficientes, né? Principalmente se os dois usarem. Né? Se você que está usando usar e a pessoa que está lá na frente usar. A máscara de pano, o problema da máscara de pano é esse tecido aqui. Tá? Então, o filtro da máscara de pano, tá? A malha do algodão, ele é muito grande, então ele deixa passar as partículas quando você respira. É por isso que sendo dupla ou tripla é melhor. Mas mesmo sendo tripla, ela não tem a mesma capacidade que as máscaras profissionais. Agora, se a pessoa que está... se as duas pessoas estão usando uma máscara, aí aumenta bastante. Porque a pessoa espirra, né? E aquela partícula não sai com tanta força da pessoa que está espirrando, que está com Covid, né? E quando chegar na outra pessoa, não vai chegar com tanta força também. Então, isso ajuda sim. Agora, uma outra função da máscara, que eu acho muito importante, quando você está com a máscara, né? Com a máscara, você não fica tocando a sua mão, que está contaminada. Então, vamos supor que você vai lá e contamina a mão. Você não fica tocando na boca nem no nariz, entendeu? Então, esse ato de evitar você ficar tocando a sua boca e o seu nariz ajuda bastante também, certo? Então, vale a pena usar máscara de pano. Tá? No mínimo dupla, tá? Você faz 2 camadas no mínimo, tá? Eu acho que vale a pena. Agora, se vocês forem me perguntar, dentro de um elevador, né? Eu estando dentro de um elevador, uma pessoa acabou de espirrar, uma pessoa com Covid, acabou de espirrar dentro do elevador. Né? O que vai ajudar mais? É uma N95. Porque nessa situação específica do elevador, a partícula vai estar voando ali no ar ali do elevador e provavelmente a máscara de pano não vai conseguir filtrar. Me falaram que a N95, que você citou, ela é muito difícil de respirar com ela. Ela é mais difícil de respirar, mas a gente fica o plantão inteiro. Meus profissionais ganharam meu respeito no dia que eu coloquei a máscara de pano, a primeira vez, porque a sensação de sufocamento é muito grande. Depois a gente acostuma, mas no começo é complicado, não a gente usar. Mas eu acho assim, eu acho que você tem que fazer o que é possível fazer feito. Não adianta você querer usar uma N95 e não aguentar ficar o dia inteiro, né? Então, use o de pano, né, que as pessoas aguentam ficar confortavelmente, e use. Eu acho que essa é a... E crianças abaixo de 2 anos, não usem máscara. Crianças menos de 2 anos não devem usar máscara, não? Bebês. Menos de 2 anos não devem usar máscara. É perigoso. Perigoso a criança sufocar. Tem uma paciente perguntando se as consultas do mês que vem, elas estão mantidas, né? Quem tiver consulta em junho, julho, principalmente consultas de fono, elas, por enquanto, elas estão mantidas, né? Não vai ter adiamento das consultas. Então,
as consultas que foram adiadas, o paciente foi avisado. Então, o paciente foi avisado. Existe um e-mail nosso, que é o fonoimplante, tá? Acho que todos os nossos pacientes do grupo de implantes têm. Vocês podem mandar um e-mail e checar, tá certo? Mas se foi adiado, alguém ligou e adiou. Tá? 100% dos pacientes que tiveram as consultas adiadas foi avisado que foi adiado, tá certo? Não, na verdade, desculpa, eu fiz confusão. Ela estava perguntando se ela poderia adiar a consulta dela, que é no HC. Pela consulta, se ela poderia trocar do HC para capote. Mas eu acho que não, né? Porque são situações diferentes. Não pode. São grupos diferentes, né? São serviços diferentes. Agora, lá no HC também, no prédio dos ambulatórios, a gente encapou os audiômetros, as fonoaudiólogas que estão lá com a máscara N95, quando você chega tem álcool, né? Então a gente fez um trabalho muito bonito, muito bom, né, para começar com segurança para vocês, tá certo? Tem uma outra pergunta, só um segundo aqui, que eu não estou conseguindo acompanhar. Outra pergunta que fizeram aqui se realmente não é recomendado o contato de crianças com idosos, porque a criança ela pode contaminar o idoso. Como fazer quando a família mora na mesma casa? Então, assim, as crianças, elas... quando a criança que pega o Covid, é muito leve o sintoma. Né? É uma gripe muito mais fraca, né? A criança tem poucos casos de morte, muito poucos casos de morte de crianças com Covid. E muitas crianças pegam o Covid e também não têm sintoma. Né? Coisa muito leve. Então, realmente, eles podem levar lá para o vovô, né, em casa. Por isso que a ideia é de fechar as escolas. Né? Então, falou, mas por que a gente vai fechar a escola se a criança não desenvolve o Covid grave? O objetivo de fechar as escolas é para a criança não pegue o Covid na escola e leve para casa, certo? Agora a gente entra naquela questão toda do que é possível também, né? Então, se você é uma família que mora o vô, a avó, o pai, a mãe e a criança, né? Então, a primeira coisa que tem que fazer é fazer a criança também não ficar saindo de casa, né? Não se expondo para não levar a doença em casa. Entendi. É possível trancar o vô e a avó no quarto e não deixar eles sair? Nem para a sala, nem para encontrar com o netinho? Acho impossível, né, Mike? Né? Acho praticamente impossível. Né? Então, eu acho que tem essa questão, é claro, o mínimo sintoma de gripe, ótimo, isola. Né? Então, falar, o netinho está com um resfriadinho, tira ele de casa. Né? Infelizmente, no Brasil não está sendo feito o que deveria, né? Que deveria se testar todo mundo. Né? Qualquer pessoa que está com um leve resfriadinho deveria ir lá e fazer o teste para ver se está com Covid. Só por questões de falta de número suficiente de exames, não está sendo feito. Né? Então, se o netinho está com resfriadinho, então realmente isola ele do vovô. Né? Não tem jeito. Né? Mas eu acho que no dia a dia, eu acho que como isso vai demorar muito ainda para acabar, eu acho que também não dá para a gente viver numa histeria total. Né? A gente tem que transformar a rotina e a dinâmica familiar numa coisa que é possível. É claro, tomando os cuidados possíveis, eu acho. Tem algumas pessoas perguntando se você está fazendo atendimento por telemedicina. Sim, eu comecei a fazer atendimento por telemedicina. Né? Então, os meus pacientes podem ligar lá para a Cristina, minha secretária, se depois quiser passar o telefone dela. Aí ela faz os agendamentos para mim. Tá? Então, geralmente, por telemedicina, eu faço assim, eu agendo a consulta, né? Aí o paciente faz a consulta por telemedicina. Se é uma coisa mais simples, que eu consigo já resolver, eu já resolvo. Se eu falar, olha, não tem jeito, eu preciso examinar, aí o paciente vem para o consultório para eu examinar. Normalmente eu estou fazendo assim. Tem uma pessoa fazendo uma pergunta bem interessante. Se um paciente um paciente implantado, contrair a doença, como é que ele pode fazer? O implantado pegar o Covid, como deve ser o atendimento do paciente implantado em termos de implante coclear?
Porque um medo que eu tenho, tá? A gente não poder ficar com implante. A gente pode ficar com implante na UTI? Pode ficar com implante na UTI. Porque a Não gente tem é nenhum entubado, problema. obviamente não vai acontecer isso, mas... Sim, se você for entubado, você não vai usar o implante na hora que você está entubado, né? Você está sedado, né? É claro, existem alguns pacientes que ficam entubados sem acordados, também existe isso. Isso. Tem os entubados acordados também, né? Que é uma modalidade de intubação, né? Mas você pode ficar sim com o seu processador. Então, a gente não sabe. E deixa eu ver aqui, tem falando de uma... eles querem saber se a manutenção do implante segue normalmente durante a pandemia. Quem faz manutenção pelo SUS? Seguindo. Então, a única coisa que a gente não parou nesses 2 meses foi a manutenção. Tá? Então, tanto as empresas continuam, quanto o HC, o nosso ambulatório, a gente continua. Vamos saber que a manutenção está ok, que a gente pode conseguir trocar, em caso tenha... Sim. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Senão, a gente... Eu não sei se você quer ficar mais um pouco, se você já gostaria de encerrar, porque a gente já está há 45 minutos conversando. Olá, que eu estou à sua disposição, você que manda. Eu queria aproveitar para perguntar algumas coisas em relação à pandemia em si, que não são exatamente em relação a implantados. Eu vi um médico comentando que a gente não chegou a fazer 1 milhão de exames ainda, né? No Brasil não tem 1 milhão de pessoas. Né? São 300 mil pessoas que fizeram exame. A maioria dessas pessoas que fizeram exame são da classe médica, é isso? A maioria das pessoas são médicos. Não, a maioria não, tá? O que está acontecendo no Brasil é que assim, só são testados os casos graves, os casos mais graves. Por isso que tem uma subnotificação, não se chama tem uma subnotificação, uma falta de diagnóstico muito grande. Então, o número de pessoas que se contaminaram com implante coclear, se contaminaram pelo Covid, é muito maior do que os números que nós vemos. Porque não estão sendo testados muito poucos pacientes. Só os casos graves. Porque eu vi o médico comentando que a maioria dos exames estava sendo feito em médicos, porque eles são na linha de frente, né? Então eles são mais predispostos a apresentarem sintomas. Sim, olha, mas por exemplo, eu que sou médico, né? Se eu não tiver sintoma nenhum, eu não vou ser testado. O que não é o ideal, né? Eu como trabalho no Hospital das Clínicas, eu deveria estar sendo testado semanalmente, digamos assim, né? Mas isso não acontece, tá? Então só se eu tivesse sintoma, tá? Isso está mudando, isso muda semana a semana, entendeu? Antes, né, um mês atrás, mesmo eu sendo médico, se eu fosse lá num laboratório fazer o exame e não tivesse com sintomas mais graves, eles também não fariam. Agora não, agora já está chegando mais exames, então se você vai nos laboratórios com sintomas leves, você já consegue fazer, certo? Agora, na rede pública, se você for num pronto-socorro público e você tiver com sintomas leves, muito provavelmente eles vão mandar você para casa, né? E esperar em casa, e quando você ficar pior, você volta e eles vão fazer os exames. Mas isso pode mudar, espero que mude. Chegaram mais exames, então pode ser que na semana que vem essa política mude. Eles passem a fazer exame em todo mundo, né, que é o ideal. Alguém perguntou exatamente a pergunta que eu queria fazer. Como é que é feito o exame do Covid? Quais são os exames feitos? Então, assim, tem 2 tipos de exame. Tá? Então, tem um exame que é feito quando você está doente. Tá? Quando você está doente, com sintomas de gripe, né? E, inclusive é importante, assim, na área da otorrino, a perda do olfato é muito importante. Né? A perda de olfato é um sinal muito importante de Covid, muito característico. Então, você vai fazer o exame de suave. Tá? Como que é o suave? É um cotonete, tá? Que vocês vão colocar no seu nariz, e vão até lá atrás, lá no fundo do seu nariz, tá? E vão colher. Ou pela garganta. Tá? O ideal é pelo nariz, é melhor pelo nariz. Mas tem protocolos que fazem pelo... O ideal é fazer pelos 2. Um pelo nariz e um na garganta. Certo? E esse exame chama exame de PCR. Tá? Esse exame é feito quando você está doente. Tá certo?
Tem um outro exame que é a sorologia, né? Ou aquele chamado teste rápido, que está chegando agora também nas farmácias. Essa sorologia você tem que fazer já um pouquinho, não dá, se você fizer muito precocemente, ele dá negativo. Tem que fazer um pouquinho depois, a partir do 10º dia do início dos sintomas. Aí você vai ter o sinal dessa sorologia, certo? E essa sorologia, geralmente você faz a partir do 10º dia e em qualquer e para o resto da vida, digamos assim, né? Então, por exemplo, se eu tive o Covid há 3 meses atrás e fizer a sorologia, que é um exame de sangue, é diferente do suave, que é um exame nasal, né, o cotonete. Se eu tive o Covid 3 meses atrás, esse exame de sangue, que é a sorologia, ele vai mostrar que eu tive o Covid 3 meses atrás. Então, fica uma cicatriz sorológica para o resto da vida, tá certo? Então, se você acha que você teve o Covid há 1 mês atrás, então você tem que fazer a sorologia para saber se era ou não, tá certo? Agora, se você está atualmente com sintomas de Covid, 2, 3 dias de sintomas, então você tem que fazer o exame do PCR, que é o cotonete. Aproveitando que a gente falou de máscara, eu já fiquei nervosa de imaginar esse exame, então eu não quero nem pensar. Né? Vou pensar que eu não vou pegar essa doença. Mas já que a gente falou de máscara, estão perguntando sobre o uso de luvas. Se você recomenda, você acha que vale a pena a gente usar luvas para sair de casa? Olha aqui, eu não sou infectologista, né? Então eu vou dar uma opinião médica de um otorrino, né, que está estudando sobre isso, né? Eu não recomendo usar luva. Por quê? Eu acho que você relaxa. Porque o que acontece? Você está usando a luva, né? Você tá com aquela luva na sua mão, então você acha que sua mão está protegida, tal, e você pega aquela mão com a luva que está contaminada e leva na sua boca, ou leva no seu rosto. Ou quando você vai tirar a máscara, você contamina seu rosto, entendeu? Então eu prefiro que a pessoa lave frequentemente a mão, né? Ou passe álcool gel na sua mão, do que use luva. Tá certo? Certo. O Fábio, que ele é um paciente seu, acho que é o do HC, tipo candidato ao ABI, né? Ele foi solicitado 2 ressonâncias em janeiro, que foram marcadas para abril, mas ele não conseguiu vir porque ele é do Rio de Janeiro. Ele quer saber se ele teria que fazer um novo pedido para poder fazer essas ressonâncias. Ele precisaria de um novo pedido. Novo pedido? É. Novo? Desculpa, cortou lá. O que ele pediu? O que ele perguntou? É a doutora Tayana. E foi a doutora Tayana pediu duas... Tainá. Tainá, isso. Tainá, desculpa. Foi o pedido dele foi feito em janeiro. Ele quer saber que foi o seguinte, ele solicitou a remarcação, porque como ele mora no Rio, ele não conseguiu vir. E aí ele quer saber se para poder fazer os exames, ela vai precisar fazer um novo pedido para ele. Não precisa de um novo pedido. É o mesmo pedido. Os exames do HC não expiram, os pedidos do HC. Okay. Tem uma pergunta aqui que eu vou ler, porque ela é uma palavra que eu não sei. Me tira uma dúvida. O meu filho realizou uma subterectomia sagital superior quando ele tinha 3 meses de vida. E quando ele fez 3 anos e 4 meses, ele fez um implante coclear. Ele escuta bem, porém ele não consegue falar. Se isso pode estar ligado à consulta de subterectomia. Eu não sei, eu não estou entendendo o que é isso, Laki. Também não. Deixa eu ver. Eu também não sei o que é. Estou olhando aqui no meu celular aqui, se eu acho a pergunta. Vai a Maria do Rosário Cruz, falando dela, eu acho que eu não entendi. Assim, ele fala e depois ele esquece a palavra. Então, eu acho que eu entendo. Acho que ele deve ter algum problema das fontanelas, né? Eu acho. Eu acho que o crânio dele estava fechado, né? As suturas estavam fechadas. E aí ele abriu a sutura do crânio para o cérebro poder crescer. Deve ser isso, eu acho. Eu acho que deve ser isso que ela está falando. Né? Então, se for só isso, né? E foi feito no tempo correto,
sem ter tido sofrimento cerebral, tudo, isso não justifica só isso, né? Agora, essas crianças que têm problemas de suturas, etc., às vezes têm síndromes, né? Então, se ele tiver uma síndrome, aí sim, aí pode justificar essa dificuldade, né, maior. Esse resultado não tão bom do implante, digamos assim. Tem uma pessoa perguntando por que você explicou sobre 2 exames. E a pessoa perguntou se tem algum exame que seja melhor que o outro. Então, depende da fase, né? Então, como eu expliquei, então até o 10º dia você faz o PCR, que é o do cotonete, né? Depois do 10º dia, aí você também pode fazer o cotonete, mas o cotonete já cai eficácia, você tem que fazer o exame de sangue. Tá? Então, até o 10º dia do começo dos sintomas é o cotonete, depois do 10º dia é o exame de sangue, que é a sorologia. Tem uma mãe perguntando aqui se a criança implantada, que ela está em casa, ela está muito tempo em casa, muitas crianças estão há 2 meses, e que elas estão com estímulo muito menor. Se a falta de estímulo pode afetar a criança, o desenvolvimento da criança, porque ela não tem tanto contato, ela fala só com o pai, com a mãe, e no máximo ela desse evento, ela não tem aquele contato diário, se isso pode afetar o desenvolvimento da criança. Mas talvez está falando do fato de não ir para a escola, é isso? Porque também só porque a criança já... Pode ser pela escola ou não ir nas terapias de fono, né? Eu acho assim, o Conselho de Fono criou uma série de regras, né? De recomendações para terapia, né? Eu sugiro que a criança pequena volte a fazer a terapia com a fono, tomando todos os cuidados, né, que a recomendação da sociedade fono faz, né, dos cuidados, né? Eu acho que as crianças pequenas têm que voltar a fazer fono, ou talvez uma telefono, né, digamos assim, né? Porque não dá, porque isso vai demorar muito tempo para passar. Agora também depende da qualidade, também o estímulo também não é só estímulo, depende também da qualidade do estímulo. Então a mãe, ela pode dar menos quantidade de estímulo, digamos assim, em casa, mas com mais qualidade o estímulo. Isso pode compensar, né, a quantidade de estímulo. Porque, na verdade, também muita quantidade de estímulo com pouca qualidade, isso também é muito ruim para a criança implantada. Ele acaba não conseguindo entender nada e acaba não conseguindo avançar na discriminação, na audição, na fala. Eu acho que por hoje eu te agradeço muito por todas as informações. A gente até pode marcar mais, porque tem um monte de pergunta aqui, mas já não tem mais a ver com o assunto. Então eu prefiro encerrar. E aí a gente de repente marca uma outra live, porque foi a live que mais teve gente até agora. Teve muita gente assistindo, porque é um convidado muito especial para nós, né? A gente gosta muito de ouvir você falando. Eu só queria que você encerrasse dando algumas dicas de cuidados, assim, que a gente poderia manter para evitar a pandemia, só que por aquela lembrança, sabe? De falar pra gente, olha, lavem as mãos, esses cuidados que a gente, pro pessoal, não esquecer de fazer tudo isso. Bom, pessoal, então, assim, primeiro, usem máscara, tá? Não fiquem tocando muito, não ficam tirando a máscara toda hora, então o ideal é que você fique o maior tempo possível com a máscara. Quando chegar em casa, você lava a mão, né? Você tira a máscara, lava a mão bem, né? E guarda a máscara. Usa álcool gel várias vezes possível. Lave bastante sempre as mãos, né? Evite aglomerações, né? Tentem ficar, né, quem puder aí, né? Eu sei que todo mundo tem suas dificuldades do dia a dia, né? Então, mas quem puder, fique realmente em casa, aguardando, né? É claro que tanto faz, assim, para você individualmente, você pegar hoje, né? Assim, não estou falando do grupo de risco. Então, quem é grupo de risco, quem já está falando aqui um tempão, realmente tem que ficar em casa, esperar sair aí uma vacina, um tratamento melhor, tem que ficar tomando cuidado, muito cuidado mesmo. Quem não é grupo de risco, né? Tanto faz você pegar a doença hoje ou pegar em dezembro. Só que o problema é o sistema de saúde. Talvez o sistema de saúde não aguente, né? Eu já falei agora que o HC está lotado. A UTI do HC, que eram 200 leitos, lotou.
né? E agora está indo para 250 leitos e estão expandindo o leito e está lotando, né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que tentar, da melhor forma possível, colaborar, tá certo? O que eu posso dizer, principalmente no estado de São Paulo, eu acho que também não só más notícias, né? O estado de São Paulo tem uma rede hospitalar muito robusta. Então, mesmo a rede pública já está chegando à saturação, mas nós temos bastante leitos de UTI privada ainda no estado de São Paulo, né? Então, isso pode ajudar. É claro que o governador não vai deixar ninguém morrer por falta de UTI. Então, quando acabar os leitos do SUS, provavelmente esses leitos dos hospitais particulares vão ser recrutados para atendimento do SUS, né? Eu tenho toda certeza que isso vai acabar acontecendo, né? Então, essa reserva dos leitos privados traz um pouco de tranquilidade para a gente que está no estado de São Paulo. Não posso falar o mesmo de outros estados. E é isso aí, pessoal, né? No transporte público, tomar cuidado, bastante cuidado, né? Então, eu queria finalizar dizendo que, assim, lá no HC nós ficamos, assim, muito preocupados com a questão de vocês, de ficarem sem assistência. Eu imagino que todos vocês estão com muito medo, não só com medo da questão da gripe, das suas consequências, mas também dos seus filhos que estão sem tratamento, da demora de fazer o implante, tudo, né? Então, nós temos sim consciência lá no HC de estudo e estamos tentando aí, da melhor forma possível, retomar a cirurgia, os atendimentos, para que vocês não fiquem descobertos, tá certo? Para quem já está implantado e quebrou o aparelho, precisa de manutenção, isso já está funcionando, na verdade, nunca parou, tá? Então, para ter certeza que é só vocês ligarem lá ou mandar um e-mail para o Fono Implante, que vocês já conhecem, ou ligar lá para as nossas secretárias, que a gente está dando atendimento. Então é isso aí. Muito obrigado, Lac, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com você. Tá? Prazer estar falando aí para os nossos queridos pacientes. Né? O prazer é todo nosso. Com certeza, só você me convidar que eu estou à disposição, tá? Para voltar aqui. Boa noite a todos. Beijos missionários para todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.